Olá, eu sou o Pedro Silva Santos, autor do livro e do audiolivro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Gostaria de lhe dar as boas-vindas a este Job Summit 2018. No ano passado, a participação dos candidatos e das empresas esteve ao rubro e depois do evento eu recebi muitas mensagens pelas redes sociais e vários e-mails de candidatos a agradecer as dicas que eu tinha partilhado no webinar. E alguns de vocês já devem saber que em 2018 eu tenho estado a trabalhar num masterclass sobre emprego, carreira e estilo de vida. São 3 grandes módulos. O primeiro, como conseguir aquele emprego em 30 dias. O segundo módulo, como desenvolver uma carreira de sucesso em 30 passos. E o terceiro módulo, como alcançar o estilo de vida que pretende em 30 atitudes. São 3 módulos gigantes, são mais de 85 vídeos e são cerca de 15 horas em vídeo. E por isso, quando a organização do Job Summit me convidou para o evento de 2018 e me perguntou: Pedro, tens novas dicas que queiras partilhar com os participantes do Job Summit 2018? eu disse: tenho quase 15 horas de dicas. Pode ser? E foi assustador, porque eles disseram-me: Pode ser, mas tens cerca de meia hora para partilhar algumas dicas. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi começar pelo início. Decidi começar por aqueles que estão à procura de emprego. É óbvio que mais tarde vão querer desenvolver uma carreira de sucesso e quando desenvolverem a carreira de sucesso vão aperceber-se de determinados erros que toda a gente comete e vão perseguir um estilo de vida completamente diferente. O estilo de vida em que, mesmo quando não estamos a trabalhar, conseguimos estar a ganhar dinheiro. Mas isso eu vou deixar para o Masterclass. Aquilo que eu vou partilhar hoje é algo muito concreto. Eu vou partilhar a aula número 20 do módulo 1, como conseguir aquele emprego em 30 dias. E na aula número 20 eu partilho dicas para criar um currículo e uma carta de apresentação impressionantes. Porque há uma série de questões que têm que ser levadas em conta quando estamos a elaborar o nosso currículo, quando estamos a escrever o nosso currículo. O que é que colocamos no currículo? E por isso, sem mais demoras, vai fazer 2 coisas. Vai desligar as notificações de e-mail, vai colocar o telemóvel em modo de voo ou vai desligá-lo e vai concentrar-se em todas as dicas que eu vou partilhar nos próximos minutos. Dicas essas que certamente vão ser muito úteis para criar um currículo e uma carta de apresentação impressionantes. Vamos lá então! Hoje é o dia em que finalmente vai compilar a sua experiência profissional num documento chamado currículo. Também há quem lhe chame CV, que vem do latim curriculum vitae. E diz-se vitae porque termina em AE. Tudo que termina em AE no latim diz-se e não curriculum vitae. Ouço muita gente a dizer isto. Vou fazer o meu currículo vitae. E deve estar a pensar: Como é que o Pedro sabe estas coisas? eu sou engenheiro florestal e por isso estudei o nome científico de uma série de plantas e de animais. E os nomes científicos são todos em latim. E isto parece que não interessa nada, mas é só para não fazer figuras tristes. Para não dizer: O meu currículo vitae. por favor, se não se lembrar de mais nada, lembre-se que é curriculum vitae. Currículo, em português, pronto. E há imensas discussões sobre o modelo de currículo perfeito. Será que existe um modelo que é perfeito, que encaixa na perfeição naquilo que as entidades recrutadoras estão à espera de receber? Deixe-me que lhe diga, não há um modelo de currículo que seja perfeito e que se ajuste a todo o tipo de situações. Não há, pronto. Não vale a pena pensar mais nisso. Agora, existem muitos modelos de currículos imperfeitos. Aliás, são tão abundantes nas caixas de correio eletrónico das entidades recrutadoras que parecem spam, parecem um vírus qualquer. E por isso é que a maior parte dos candidatos não se destaca. Mas isso quer dizer que estou condenado ao fracasso? Estou condenado independentemente do modelo de currículo que eu use? Não, tenho boas notícias. Há uma série de questões que têm que ser levadas em conta quando estamos a elaborar o nosso currículo. E se tivermos em consideração essas questões, vamos conseguir ajustar o nosso currículo à vaga de emprego à qual nós nos estamos a candidatar. E a lista de questões é infindável. Mas hoje eu queria apresentar-lhe as questões mais relevantes. São as dúvidas que me colocam mais vezes por e-mail ou por mensagem através das redes sociais. Vamos então falar de cada uma das questões e eu vou apresentar-lhe para cada uma delas algumas dicas, sugestões para a sua resolução.
Uma das questões que me colocam mais vezes, principalmente recém-licenciados ou qualquer candidato que esteja a tentar entrar no mercado de trabalho, há uma questão que é difícil de resolver, que é a seguinte: não tenho experiência profissional, o que é que eu coloco no meu currículo? todos nós começámos dessa forma, certo? A determinada altura queríamos candidatar-nos a uma vaga de emprego, mas a nossa experiência profissional era zero e, portanto, não sabíamos o que é que havíamos de colocar no currículo. O que eu sugiro nesta fase é que abra um bocadinho a sua mente. É possível que tenha feito, se não fez, então vai ter graves problemas, mas é possível que tenha feito uma série de trabalhos que não foram pagos, não foram remunerados. É possível que tenha feito uma série de trabalhos de voluntariado. É possível que tenha participado na organização de um determinado evento. Todas essas competências são competências muito importantes no mercado de trabalho e vão ajudá-lo a destacar-se da multidão, mesmo enquanto não tem aquela experiência profissional paga, mesmo enquanto não tem 1 ou 2 anos de trabalho numa determinada empresa, percebe? E por isso, o que eu quero dizer-lhe é que não cometa o erro de considerar apenas experiência profissional todo o tipo de experiências que tenham sido pagas. Considere voluntariado, participação numa série de eventos, tudo isso é muito importante e são as tais soft skills que hoje em dia tanto se fala. Obviamente que a nossa formação base é importante, mas a questão é que nós vivemos tempos em que toda a gente tem uma licenciatura, toda a gente tem um mestrado e começamos a ter montes de pessoas que têm um doutoramento e que estão desempregadas. Por isso, ter formação a nível superior só por si já não é suficiente. Existem uma série de competências que são valorizadas no mercado de trabalho e essas competências você deve destacá-las, destacando igualmente determinadas experiências que teve, como já disse anteriormente, voluntariado, uma série de participações que tenha tido até hoje. Se ainda não fez mais nada na vida do que dormir, acordar, ir para as aulas, voltar para casa, comer e voltar a dormir, nessa situação acredito que vai ter alguma dificuldade em impor-se no mercado de trabalho. Vai ter alguma dificuldade de conseguir que alguém lhe dê aquela primeira oportunidade para brilhar. Porque acredita em mim, depois da primeira experiência profissional, se for atencioso, se for muito competente, se tiver excelente espírito de equipa, se agarrar nas oportunidades que lhe colocam à frente, você nunca mais vai ter problema em arranjar emprego. Não quer dizer que aquele emprego seja um emprego para toda a vida. Quer dizer que nunca mais vai sentir dificuldade em arranjar emprego. Porque aquilo que nós fazemos e aquilo que dizem sobre nós é muito importante. Se nós formos competentes, toda a gente que trabalha connosco vai dizer: gostei muito de trabalhar com ele é muito competente, é muito dedicado, excelente espírito de equipa, puxou por toda a gente, mesmo aqueles elementos da equipa que estavam ali um bocado na dúvida se isto era uma ideia interessante para avançar ou não, ele conseguiu cativá-lo, ele conseguiu motivá-lo. E por isso é que há pessoas que se oferecem para fazer um estágio de verão sem receber nada durante 1 mês ou 2 numa determinada empresa e mostram-se tão capazes, mostram-se tão dedicados que os responsáveis da empresa, no final desse estágio de verão, não conseguem deixá-lo ir embora. Eu tenho casos desses na minha empresa. Conheço uma série de pessoas que foram bem-sucedidas na altura em que não tinham experiência profissional fazendo algo deste género. Ofereceram-se para ir fazer um estágio de verão numa empresa e mostraram-se tão úteis e tão indispensáveis que ninguém os deixou ir embora. Portanto, não ter experiência profissional nem sempre é uma desvantagem. Mas deve estar a pensar: pois, não tenho experiência, como é que eu vou preencher um currículo de 2 páginas se não tenho nada para escrever? Isso é outra coisa. Também tenho uma dica para dar a volta a esta questão. E esta questão resolve-se da seguinte forma: se você tem pouco para escrever nesta fase, não pode utilizar um currículo de 2 páginas. Tem que utilizar um modelo de currículo com 1 página. E que modelo de currículo é que deverá utilizar? Deverá utilizar um modelo de currículo infográfico, que, como o próprio nome indica, apresenta tudo muito visualmente, com base em grafismos. Tem pouco espaço para escrever. A própria linha do tempo, a timeline da nossa experiência profissional, da nossa formação, onde é que estudamos, a própria timeline tem pouco espaço para escrever. Só tem em que instituição é que estudou e em que período. Ponto final. E é ideal para quem tem apenas 2 ou 3 trabalhos de voluntariado que possa colocar como experiência profissional. 2 ou 3 coisinhas. Um estágio de verão, um trabalho de voluntariado, perfeito para um modelo infográfico.
Eu criei vários modelos de currículo editáveis em Word exatamente para que os candidatos acabassem com aquela desculpa de pois, mas isso é o Pedro que sabe fazer essas coisas, com um design muito bonito e trabalha com designers e tem dinheiro para contratar esses designers. Eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer nada, eu nem tenho bom gosto. Você já não vai poder continuar a utilizar estas desculpas porque eu criei modelos de currículos editáveis em Word e você pode encontrar uma série de modelos em emprego30dias.com/dia 20. Ah, que chatice, já não posso inventar desculpas, já não posso dizer que não sei fazer. Exatamente, acabaram as desculpas. Por isso, em emprego30dias.com/dia 20 vai encontrar, como eu disse anteriormente, uma série de modelos editáveis em Word e um dos modelos que vai encontrar é um modelo infográfico, que é ideal. Também pode utilizar noutras situações. Eu tenho quase 20 anos de experiência no mercado e também tenho um modelo de currículo infográfico. É verdade. É possível colocar 20 anos de experiência num modelo de currículo de uma página e infográfico. Na altura ainda me lembro que várias pessoas disseram: é impossível, tu não vais conseguir colocar 20 anos de experiência no modelo infográfico. É possível. Basta ter capacidade de síntese. E aqui a capacidade de síntese teve que ser extrema. Mas é possível. Outra questão que me colocam regularmente é: deverei utilizar o modelo de currículo europeu? Na minha opinião, que vale o que vale, é apenas uma opinião, não deverá utilizar o modelo que toda a gente está a utilizar. Porque senão não vai conseguir destacar-se da multidão. Eu acho que isto é óbvio, certo? Exceto em duas situações. Não são bem duas. Uma delas já está quase a alterar-se, mas eu já vou explicar. Primeira situação. Se no anúncio de emprego disser envie o seu currículo no modelo europeu, por favor, não tem que se armar em totó, em espertinho e lembrar-se de apresentar o seu currículo noutro modelo qualquer. Se lhe dizem especificamente no anúncio de emprego envie o seu currículo no modelo europeu, envie no modelo europeu, ponto final. Essa é uma das situações em que deverá utilizar esse modelo. Segunda situação, que agora já se está a começar a alterar. Se está a enviar o seu currículo para uma entidade que analisa todos os candidatos e depois seleciona os 3, 4, 5 candidatos que a entidade recrutadora final deve levar à entrevista, essas entidades analisam milhares de currículos por semana e por vezes ficam um pouco irritadas quando recebem um modelo num formato mais criativo, que é assim que chamam aqueles modelos que lhe mostrei anteriormente. Se bem que eu não lhe chamo modelo de currículo criativo. Eu gosto mais de lhe chamar o modelo de currículo que não vai diretamente para o caixote do lixo. Eu sei que é um nome um bocado longo, mas é melhor. Mas durante muitos anos, alguns responsáveis de recursos humanos com quem eu falei e alguns colaboradores deste tipo de empresas de recrutamento diziam: epá, eu fico um bocado irritado. No modelo europeu eu já sei onde é que estão as coisas. Nos outros modelos criativos tenho que andar à procura onde é que está cada uma das informações que me interessa. Isto começa a mudar. Uma altura partilhei nas redes sociais um vídeo sobre isto e houve várias pessoas ligadas à área dos recursos humanos que me escreveram e disseram: Pedro, não é bem assim. Nós já não suportamos candidaturas no modelo de currículo europeu. E uma delas até me disse: estávamos a recrutar um designer para trabalhar na nossa empresa e nem queríamos acreditar quando o designer, alguém ligado à parte criativa, à parte estética, toda a questão visual, sempre muito bem trabalhado, houve um candidato que nos apresentou o currículo no modelo europeu. E nós pensámos imediatamente: este candidato, em termos de criatividade, é zero. Portanto, vamos contratá-lo para o departamento criativo? Vamos contratá-lo como designer? Para ele fazer o quê? Para ele fazer a mesma porcaria que os outros todos estão a fazer? Nós assim não vamos destacar. Se trabalha em qualquer área ligada às artes, ao design, por favor, acabe lá com esse currículo no modelo europeu. Portanto, uma vez mais, emprego30dias.com/dia 20. Eu vou atualizando esse artigo no site com os novos modelos de currículo que for lançando. Quantas páginas deverá ter o meu currículo? É que eu tenho 20 anos de experiência, portanto o meu currículo deve ter 100 páginas. Não há desculpas para ter um currículo com 100 páginas. Esqueça. Ninguém vai ler as 100 páginas. Mais tarde, se quiserem informação adicional relativa a algum tipo de experiência profissional que refere no seu currículo,
vai ter que lhe enviar anexos que comprovem aquilo que diz no currículo. Mas, por favor, não crie um currículo com 40, 50, 100 páginas, em que tem anexos, tem fotocópia do cartão de cidadão, tem cópia de todos os certificados dos seminários, workshops, congressos onde esteve presente. Ninguém quer saber disso para nada. E se quiserem saber, é porque já vai estar numa fase seguinte e vão solicitar isso. Por favor, nesta fase vamos simplificar. Na minha opinião, que tal como disse anteriormente, vale o que vale, o seu currículo deve ter 1 ou 2 páginas. No máximo 2 páginas. Aposte em colocar informações relevantes sem abusar demasiado nas descrições. Deve incluir mais ou menos informação pessoal. Que tipo de informação pessoal é que está a falar? Quantos gatinhos tem em casa? Qual é o seu chocolate favorito? Se é isso que está a pensar, esqueça. Não vai colocar esse tipo de informações no currículo. Deve partilhar apenas informações pessoais que possam ser relevantes para a vaga de emprego à qual se está a candidatar. Por exemplo, se está a candidatar-se a uma vaga de emprego num jardim de infância e gosta de crianças e tem o gosto por todos os anos organizar a festa de aniversário do seu filho, que ele e os amigos adoram, destaque esse seu gosto pessoal, essa sua competência no currículo, ok? Divulgue apenas a informação pessoal que é relevante para a vaga de emprego à qual se está a candidatar. Deverei mencionar que tenho filhos? Ui, já me colocaram esta questão imensas vezes e não lhe consigo responder de uma forma que sirva para toda a gente. Pense comigo, se estiver a candidatar-se à tal vaga de emprego num jardim de infância, sim, considero que é relevante dizer que tem filhos. Contudo, na maioria das vagas de emprego, eu considero que essa informação no currículo é completamente irrelevante. Deverei referir o meu estado civil? Deixe-me lembrar-lhe que não está a preencher os dados do seu perfil num site de encontros. Quando alguém se casa ou divorcia, as suas competências profissionais alteram-se? Não, isso é completamente irrelevante. Essa é uma informação de cariz pessoal que deve ser partilhada apenas com as pessoas com quem tem confiança. Devo referir que tenho carta de condução e viatura própria? Sim, essa informação é muito relevante para as empresas. Devo referir onde é que estudei na escola primária e no ensino secundário? Se tiver um curso superior ou um mestrado ou um doutoramento, não. Se tiver terminado o secundário, pode dizer onde é que estudou no secundário. Mas todo o tipo de escolaridade antes de terminar o secundário, ensino primário, ensino preparatório, isso não interessa para nada. Não coloque essa informação no currículo. Deverei colocar uma fotografia no currículo? Esta é uma questão muito importante. Claro que sim, deve colocar uma fotografia no currículo com um sorriso como se tivesse ganho o Euromilhões ou um grande prémio qualquer da lotaria e não se esqueça, por favor, não use fotos de praia ou fotos com o maior decote que conseguir encontrar. Não use fotos com óculos escuros. Parem com essas coisas. Eu sei que no passado eu já tive um cartão pessoal com uma foto de praia, mas por isso é que eu estou hoje a partilhar estas dicas consigo. Houve muita coisa que eu fiz que foi uma parvoíce, que não resulta. A menos que esteja a candidatar-se para uma vaga de emprego de nadador salvador numa praia ou modelo fotográfico, uma foto de praia com óculos de sol, vão estar a chamar a atenção para as competências erradas e vão passar uma imagem completamente errada daquilo que você pretende. Aposte numa fotografia mais ou menos como o enquadramento deste vídeo, do tronco para cima, pode ter um fundo homogéneo ou fazer como eu fiz aqui, um fundo desfocado, de forma a conseguir centrar toda a atenção em si. E mais uma vez, não se esqueça de sorrir, como se tivesse ganho o grande prémio da lotaria de Natal. Não se esqueça que um sorriso verdadeiro não é um sorriso assim, tipo... Olá, amiga! Estás tão bonita! Não é este tipo de sorriso que deve fazer. É um sorriso verdadeiro que tem que mexer com a abertura dos olhos. Eu, quando exagero no sorriso, parece que tenho 2 bolas de silicone aqui. Já me disseram que pareço o Joker. Acham? Ok, pronto, isto é parvo. Deverei colocar os links das redes sociais no meu currículo? Esta questão é muito pertinente. Há pessoas que ficam chocadas quando eu defendo que devem colocar os links, pelo menos, do Facebook e do LinkedIn no currículo. Porquê? Se o seu currículo se destacar, a primeira coisa que as entidades recrutadoras vão fazer é pesquisá-lo no Google ou nas redes sociais. Vão querer encontrar o seu perfil no Facebook. Vão querer encontrar o seu perfil profissional na rede social LinkedIn. E, portanto,
Facilita o trabalho aos potenciais recrutadores. Meus amigos, vocês não vão ter que pesquisar nada porque basta clicarem neste link no PDF do meu currículo e acedem diretamente ao meu Facebook e ao meu LinkedIn. Mas eu uso o Facebook para fins pessoais, só para os amigos e para a família. O LinkedIn é que, pronto, aí partilho coisas profissionais. Porquê? Porquê que tem que ser assim? Todos os meus perfis e páginas nas redes sociais têm apenas cariz profissional. Eu não partilho nada pessoal nas redes sociais. Se é pessoal, eu partilho pessoalmente com os amigos e com os familiares, ou com quem eu quiser. Se é pessoal, eu não tenho que estar a colocá-lo nas redes sociais. É pessoal, não é público. Percebe? E por isso é que os meus perfis nas redes sociais estão abertos a toda a gente. São públicos, toda a gente pode ver o que eu lá partilho. Porque eu só partilho aquilo que eu quero que os outros vejam. Aquilo que eu não quero, ou que os outros tentam partilhar por mim, identificando-me em fotografias ou em publicações, não aparece. Percebe? Porquê é que tem que estar a complicar? Isto é pessoal, isto é profissional. Não complique. Partilhe apenas informação que possa ser relevante em termos profissionais, que possa ajudar a alavancar a sua carreira, a sua marca. Em termos pessoais, guarde isso para o foro pessoal. Há coisas que deve manter privadas. E isto é verdade tanto para os homens como para as mulheres. Há determinadas candidatas que, antes de eu as chamar para a entrevista de emprego, eu já as vi quase nuas no Instagram. Eu já as vi quase nuas no Facebook. Eu sei o que é que elas comeram hoje, ontem, anteontem. Está a perceber? Eu sei que elas fizeram uma nova tatuagem ou colocaram um novo piercing na semana passada. Até lhes fica bem aquele piercing no umbigo. Fica mesmo bem. Mas por favor, porquê que publicamente você tem que andar a mostrar isto? Pense. E nos modelos de currículo que eu referi anteriormente, em emprego30dias.com/dia20, vai reparar que em vez de colocar o URL www.linkedin.com/in/ o seu nome, eu criei tudo de forma visualmente mais atrativa. Tem o logotipo do LinkedIn, barra, e depois aparece o URL personalizado. O logotipo do Facebook, barra. Percebe? Não temos que escrever www.facebook.com para as pessoas perceberem que é o Facebook. Basta o logotipo. Deverei colocar a informação mais relevante no início ou no final do meu currículo? Muitos defendem que a experiência profissional mais recente deve ficar no topo do currículo, para se destacar. E eu concordo. Sugiro que construa o seu currículo em cronologia invertida, ou seja, das experiências mais recentes para as mais antigas. Onde é que estudou mais recentemente até onde é que estudou há vários anos. Percebe? Faz muito mais sentido por causa daquela questão de você tem apenas alguns segundos para se destacar e por isso destaca as coisas mais recentes. Se há alguma experiência que não é tão recente e você quer destacá-la, aí sugiro que use uma ordem inversa. Coloque essa experiência em destaque e depois coloque as restantes. Mas pense sempre nisto. Se é para destacar, deve estar no topo do currículo. Devo enviar uma carta de apresentação com o meu currículo? Esta é mais uma questão pertinente. Tenho uma boa notícia e uma má notícia para si. A boa notícia é que quase ninguém lê as cartas de apresentação. Hã? E deve estar a pensar: espetacular! Então, nem me vou dar ao trabalho de fazer uma carta de apresentação. Esta é a boa notícia. A má notícia é que quem lê as cartas de apresentação é quase psicótico. No bom sentido, percebe? Vai reparar que há uma vírgula que está fora do sítio. Aquela construção frásica não é ideal. Existe ali um A com um acento que está ao contrário. Existe um erro ortográfico. Sim, é verdade. Existem currículos e cartas de apresentação com erros ortográficos, que é uma coisa inadmissível nos tempos atuais, porque as próprias ferramentas de edição de texto já lhe sinalizam a vermelho as palavras que, à partida, estão mal escritas. E esta é mais uma das razões pela qual deve ler muito, porque quanto mais ler, melhor você se vai expressar, melhor vai ser a forma como vai construir as frases, melhor vai ser a sua percepção ao nível de esta palavra não é assim que se escreve. Percebe? Já recebi várias candidaturas na minha empresa de consultoria ambiental com erros ortográficos. E a pessoa não se deu ao trabalho de fazer uma revisão cuidada da carta de apresentação que me enviou, mais valia não ter enviado carta de apresentação. Pois, mas o currículo também tinha erros ortográficos. Pois, então mais valia não enviar a candidatura.
porque não veio a entrevista de certeza. Detesto erros ortográficos. Eu sou daqueles que lê as cartas de apresentação com muita atenção. Porque é a partir da forma como se escreve uma carta de apresentação que nós conseguimos perceber se temos ali uma pessoa interessante ou não. Você tem que parecer interessante para que queiram chamá-lo à entrevista de emprego e depois mostrar que é muito mais interessante do que parecia. Se eu vejo uma pessoa completamente descuidada a escrever, se não sabe construir uma frase decentemente, se não consegue escrever uma linha inteira, sem dar não sei quantos erros ortográficos, por favor, eu não vou querer uma pessoa dessas na minha equipa. Até porque dizem que a fruta podre ao lado da fruta boa, o que é que faz? Eu estudei isso na disciplina de Fisiologia Vegetal. Esta maçã podre vai apodrecer rapidamente as outras todas. Então como é que se escreve uma carta de apresentação? Diz lá, ó cabeludo. A maior parte das cartas de apresentação são escritas desta forma. Caro Diretor de Recursos Humanos, estou a escrever esta carta para me candidatar à posição de esteticista no vosso centro de estética. Imagine que esta é uma carta de apresentação de uma esteticista para um centro de estética. Isto é completamente enfadonho. Caro Diretor de Recursos Humanos, eu quando recebo uma carta de apresentação deste género, apago, porque eu não sou Diretor de Recursos Humanos, é que só pode ter sido um engano. Não sei quem é que vos ensina a fazer isto. Ninguém, não é? É o método intuitivo. Toda a gente faz assim, toda a gente acha... Uma carta de apresentação é ao Sr. Diretor de Recursos Humanos. Por favor, você se estiver a candidatar-se a uma empresa mais pequena, nem sequer existem departamentos separados. Portanto, você vai ter que se dar ao trabalho de pesquisar quem é a pessoa do outro lado que potencialmente pode estar a ler aquela carta de apresentação. E como é que faz isso? Vai ter que pesquisar essas pessoas no LinkedIn. Vai ter que pesquisar a empresa onde gostaria de trabalhar nas redes sociais e vai ter que ver quem é que são os colaboradores que colocam gosto, que comentam, que partilham. No LinkedIn você consegue pesquisar uma empresa e, dentro da página da empresa, consegue ver que colaboradores é que têm perfil no LinkedIn. Procure os colaboradores e veja os cargos de cada um deles. Há lá um que é o responsável de recursos humanos, a Ruth. E qual é a formação da Ruth? É socióloga. É psicóloga. Então vai ter que escrever à doutora Ruth. Sim, doutora, porque em Portugal as pessoas ainda têm muita mania do doutor e do engenheiro. E algumas levam a mal quando num primeiro contacto não se coloca o título. Portanto, pelo sim, pelo não, coloca o título. Arquiteto, engenheiro, doutor. Como é que sabe isso? Então já lhe disse. Vai ao perfil dessa pessoa no LinkedIn, vem até à parte de baixo e verifica onde é que a pessoa estudou e que curso é que tem. Eu sou engenheiro florestal, portanto sou o quê? Engenheiro. Engenheiro Pedro Silva Santos. No meu caso podem tirar o engenheiro. Que horror. Mas deixe-me mostrar-lhe como é que uma esteticista pode escrever uma carta de apresentação entusiástica e destacar-se das candidaturas de todas as outras esteticistas que decidam tentar a sua sorte naquela vaga de emprego naquele centro de estética. Então vou destacar aqui a carta de apresentação de uma amiga minha que é a Jéssica e a carta é brilhante. Pinto as unhas às minhas bonecas desde criança. A minha mãe ficava tão irritada quando eu lhes estragava aqueles vernizes caríssimos, mas não havia volta a dar. As unhas das minhas bonecas tinham que estar sempre impecáveis. Depois comecei a pintar as unhas às minhas amigas na escola e às amigas da minha mãe ao fim de semana, e algumas delas até me pagavam. Sigo com regularidade as publicações do vosso centro de estética nas redes sociais e nem queria acreditar quando descobri que estão a recrutar uma nova esteticista. Tenho disponibilidade imediata para falar consigo e para lhe mostrar de que forma posso ajudar-vos a ser o centro de estética favorito em toda a cidade. Está a ver a forma como se escreve uma carta de apresentação entusiástica? A Jéssica gosta da área da estética e da beleza desde criança. A Jéssica segue com regularidade a página daquele centro de estética nas redes sociais. Está a ver? Paixão pela área de trabalho, admiração pela entidade recrutadora e algo que muitos candidatos se esquecem de fazer. Dizer: tenho disponibilidade imediata para lhe mostrar de que forma posso ajudar-vos a ser o centro de estética favorito em toda a cidade. É isto que você tem que mostrar. Paixão, admiração pela entidade recrutadora e tenho algo a fazer por vocês. Muitos candidatos esquecem-se desta parte. Acham que os recrutadores estão ali para lhe pagar um ordenado e ponto final. Contratam
Pagam-me, dão umas férias quando tenho que dar. Se eu tiver o bebê, tenho 2 horas de licença de amamentação por dia e calou, é assim e acabou. E por isso é que muitos candidatos são vistos pelas entidades recrutadoras apenas como mais um custo, até ao dia em que a máquina vem substituí-lo. Percebe? Você tem que ter algo mais, você tem que ter algo que a entidade recrutadora veja como uma valia. E se você começa logo na carta de apresentação a dizer que tem valências que podem ajudá-los a crescer, a ser o centro de estética favorito em toda a cidade, desconfio que desta forma a sua candidatura vai ter um impacto completamente diferente no recrutador. Devo enviar a candidatura para o meu próprio e-mail antes de enviar para o recrutador? Sim, sugiro que envie o seu currículo no formato PDF. Por favor, eu criei aqueles modelos de currículo editáveis em Word, preencha o modelo com as suas informações, o seu nome, a sua fotografia e depois faça fecheiro guardar e mude o tipo de fecheiro para PDF. Guarda em formato PDF. Eu recebo regularmente candidaturas no formato Word, editável. E eu penso, qual é a intenção deste candidato de enviar o currículo em formato editável? Será que ele quer que eu adicione mais alguma informação ao currículo? Envie o seu currículo no modelo fechado, no modelo PDF. E tenha cuidado com outra coisa. Mude o nome do fecheiro para CV- e o seu nome. Facilita o trabalho de arquivo à empresa. A empresa pode não estar a recrutar atualmente e você envia uma candidatura espontânea. Ou a empresa pode estar a recrutar atualmente e você nem é o candidato selecionado, mas o seu currículo fica na base de dados. Facilita o trabalho de arquivo e pesquisa futura. Eu recebo vários currículos que, para além de virem no modelo editável em Word, o nome do fecheiro é Doc1 ou Documento 1. Este é um nome que o processador de texto, o Word, usa por defeito no novo documento. O candidato nem sequer se deu ao trabalho de personalizar o nome para CV-Pedro Silva Santos. Está a perceber? Se o seu nome tem acentos, tipo António, opte por não colocar o acento no nome do fecheiro. Porque em alguns dispositivos as palavras com acento aparecem um bocado desformatadas. Parece um símbolo. Mas, voltando um bocadinho atrás, preencha o modelo de currículo editável em Word, grave esse fecheiro em Word para edições futuras, guarde o fecheiro também em PDF, escreva a carta de apresentação no corpo de texto do seu e-mail. Sim, porque se vai enviar o seu currículo por e-mail, não vale a pena anexar um fecheiro PDF com o currículo e um fecheiro PDF com a carta de apresentação. Anexe o seu currículo em PDF e escreva a carta de apresentação no corpo de texto do seu e-mail. Porque você tem que escrever qualquer coisa no corpo de texto do e-mail. Eu também recebo candidaturas em que o e-mail não diz nada. E depois vejo lá um anexo e abro Doc1. É um currículo. Enviar um e-mail para si próprio garante que você tem a oportunidade de ver aquilo que o potencial recrutador vai ver. Existe uma palavra que ainda tem erro. Existe uma hiperligação para o seu LinkedIn ou Facebook na sua assinatura de e-mail que não está a funcionar. Corrija. Volte a enviar para si. Clique em todas as hiperligações, abra o PDF do currículo, verifique que tudo está correto e tudo está funcional antes de enviar. Porque depois de enviar para o recrutador, se tiver erros, o erro já lá está. Já não há nada a fazer. E acredito que várias pessoas desistiram de ver este webinar. Desistiram de ver este vídeo até aqui. Essas pessoas, como é que eu hei de dizer para não chocar ninguém? Muitas dessas pessoas vão inventar desculpas para não conseguir aquele emprego em 30 dias. Vão dizer que os outros é que têm sorte, os outros têm cunhas, os outros é que conhecem pessoas, os outros são mais bonitos, têm mais seguidores nas redes sociais, os astros não estão bem alinhados e por isso eu não tenho sorte nenhuma na vida. Eu até compreendo que me digam: não, Pedro, desculpa. Conseguir aquele emprego não é uma prioridade na minha vida neste momento. Sejam sinceros. Não inventem desculpas, não culpem os outros. Aqueles que não conseguem emprego em 30 dias, a culpa é de quem? É deles. E se eles conseguem emprego em 30 dias, a culpa é de quem? É deles também, não são os astros. Comece a responsabilizar-se por aquilo que obtém. Aquilo que você consegue na vida, poucas vezes vai estar relacionado com a sorte.
E muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de sorte é basicamente fruto de um processo longo e bem estruturado e muita luta e muito trabalho e pôs-se a jeito e as coisas aconteceram. Os outros vêm de fora e parece que foi sorte, mas você sabe que não foi sorte. Aqueles que não viram o vídeo até aqui, paciência. É possível que não consigam um emprego em 30 dias, vão continuar a queixar-se, gostam muito das lamúrias, conseguem atenção por causa disso, mas você é diferente. Se você está nesta fase, neste vídeo, se aguentou ver este tipo com este corte de cabelo dos anos 80 até aqui, você está mesmo determinado em conseguir aquele emprego em 30 dias. E aqui no Job Summit, nesta edição de 2018, você já viu quantas empresas estão aqui a recrutar? Quantas empresas estão disponíveis para falar em chat consigo? Aproveite as dicas que eu acabei de partilhar para elaborar o seu currículo. Aproveite aqueles modelos de currículo editáveis em Word que eu lhe recomendei, faça a sua carta de apresentação impressionante e hoje pode ser aquele dia em que tudo vai mudar. Você se calhar nem vai precisar dos 30 dias. Você está hoje em condições para conseguir aquele emprego. E para premiar todas as pessoas que conseguiram aguentar este vídeo até aqui, você já sabe o que é que eu vou fazer. Eu vou oferecer-lhe 20% de desconto no meu livro, no meu audiolivro, nos modelos de currículos editáveis em Word, nos modelos de carta de apresentação, em todos os produtos que eu tenho na minha loja online. E por isso só tem que aceder a este link, noctulastore.com/shop, e antes de terminar a sua compra, usar este código promocional Cardinal Job Summit e vai conseguir 20% de desconto. Portanto, pare lá com as desculpas de uma vez por todas. E aproveito para lembrar que a turma do próximo Masterclass Online vai abrir já no final de outubro. E ainda é segredo, mas eu posso dizer-lhe, a turma vai abrir no dia 29 de outubro. O Masterclass é 100% online, sem horários. Você pode vê-lo no telemóvel, no tablet, no computador. Pode ver os vídeos, pode ouvi-lo em áudio, pode estar num metro, no autocarro, num sítio qualquer onde não queira estar a ver vídeos. Você pode ouvir cada uma das aulas. Como eu disse, são mais de 85 aulas. Por isso, quem quiser aproveitar, inscreva-se na lista de espera em emprego30dias.com. E pronto, agora vou calar-me e vou deixá-lo fazer o seu trabalho. Desejo-lhe muito sucesso e espero que possamos encontrar-nos muito em breve.